Salve, salve, salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte e hoje, como prometido, um podcast da Libertadores. Aliás, hoje a gente já vai ter mais uma rodada aí dessa fase de grupos da Libertadores, mas vamos falar do que aconteceu na semana passada, né? Porque havia muita expectativa, principalmente em torno de alguns confrontos, né? O destaque é o Flamengo, um deles, né? O Flamengo que tinha perdido a partida anterior por 5-0 do Independiente del Valle, e aí existia uma expectativa com relação a essa partida contra o Barcelona, porque vinha de uma goleada, o Flamengo desfalcado por conta de jogadores contaminados com a Covid, então existia essa expectativa de como o Flamengo ia se comportar e se comportou muito bem. Né? Um jogo fora de casa, era um embate muito complicado, repito, pela questão da moral, de você ter tomado a pior goleada do clube na Libertadores, de ter uma série de desfalques, de jogar fora de casa. Então, eu acho que o Flamengo teve uma vitória gigante e dois gols aí de dois protagonistas, né? Por que não dizer assim, que se destacaram também na partida do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Fez uma partida desfalcada contra o Palmeiras e o Arrascaeta, uma assistência para o Pedro, conseguiu empatar a partida. E nessa partida contra o Barcelona, um gol do Arrascaeta e um gol do Pedro. Então, acho que a gente tem que destacar o protagonismo desses dois jogadores, né, de um time que teve que encontrar opções alternativas e encontra aí no Arrascaeta, que já era um grande protagonista no ano passado, encontra um cara disposto, né, a aceitar esse protagonismo e a carregar esse protagonismo com ele, e um centroavante à altura que veio para fazer, que veio para deixar sua marca, deixou sua marca no Fluminense, mas vem para deixar sua marca no Flamengo também, que é o Pedro. Então fica esse destaque positivo nessa partida aí contra o Barcelona. Claro que o Flamengo, ele é naturalmente, ele é tecnicamente mais superior ao Barcelona, mas é o que eu falei, pela sequência dos eventos, a forma como se vinha, como, como, como foi se desenhando esse confronto, existia aquela preocupação, aquele pé atrás. O Flamengo é, é, soube lidar, acho que de uma forma com muita maturidade, né, em relação a todos os problemas que foi enfrentando ao longo da semana, soube lidar com essa partida. Engraçado é que o Flamengo, mesmo desfalcado, é um time muito forte, né? No gol, o César, aí Rodrigo Caio jogou, o William Arão jogou, Gerson, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta que eu dei o destaque, o Pedro. Então, mesmo desfalcado, é um time que é muito forte e mostrou isso contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras foi um time ainda mais desfalcado e os jogadores da base que entraram para mostrar serviço, entraram que querem o seu espaço no time titular e deixa aí para o Flamengo, assim como já fizeram a garotada do Palmeiras, que tem uma nova geração interessante vindo aí, ainda mais o Flamengo, né, que revelou recentemente excelentes jogadores, o destaque é o Vinícius Júnior, o Paquetá. Então a galera da base é, assim, merece o seu respeito, o seu valor, e eles mostraram isso. Então acho que o Flamengo tem grandes jogadores que vieram de contratações, mas e que assumiram o seu protagonismo e que seguem fazendo grandes partidas, mas também tem as suas pratas da casa e jogadores que vêm para querer assumir esse protagonismo também, essa responsabilidade de vestir a camisa do rubro-negro. Então, acho que a gente tem que parabenizar o Flamengo por tudo que aconteceu. Esquece, né? Não estou aqui falando da questão do Campeonato Brasileiro, porque eu já falei ontem, eu acho que é um clube que pressionou para voltar ao futebol, que pressiona a CBF para ter público, e eu acho que é, é, a receita das partidas ela é importante, mas o Flamengo não está mostrando, acho que, muita preocupação com a questão da saúde pública. Essa é a minha opinião pessoal. Claro que entendo que tem muita gente que quer ir para o estádio, eu entendo que é uma fonte de receita importante para o clube, para manter a saúde financeira para o clube. Aliás, porque a folha salarial do Flamengo é um absurdo,
tem funcionários para pagar, a gente entende isso. Mas é o momento. O Flamengo acabou de passar por uma crise de uma série de jogadores contaminados pedindo adiamento da partida. É o momento, realmente, de a gente cobrar a CBF pela volta da torcida? É essas coisas que a gente não consegue entender, né? Nesse aspecto, eu acho que eu reprovo a atitude do Flamengo, mas aprovo a postura dentro de campo, que o Flamengo mostrou nas últimas partidas, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu acho que é para a gente aplaudir e tirar o chapéu, porque foi um planejamento muito bem feito ao longo dos últimos anos e todo esse planejamento se comprova agora com um time desfalcado, seriamente desfalcado e conseguindo resultados positivos na Libertadores vencendo fora de casa e no Brasileirão empatando com o Palmeiras também fora de casa, que é um sério candidato ao título, o Palmeiras também. Então acho que, e aliás é um clássico hoje nacional por conta da rivalidade que se gerou ao longo dos últimos anos. Então o Flamengo está de parabéns, segue muito vivo nessa por essa briga aí para vaga para fase de mata-mata da Libertadores. Eu acho que classifica porque até porque, né, o Flamengo vai ter tempo de recuperar seus jogadores e voltar com a sua força máxima. Então acho que tem tudo, não na próxima partida ainda, tá? Mas tem tudo para conseguir a sua classificação para a fase de grupos, tá? Joga agora contra o Independiente Del Valle, não vai ser na altitude, então vai ser uma oportunidade para tentar recuperar a autoestima, a moral, mas joga desfalcado ainda. E na última rodada joga contra o Júnior de Barranquilha, também no Maracanã, e aí sim, já com seus jogadores recuperados. Então, por isso que eu estou falando, por mais que tenha um revés novamente contra o Independiente Del Valle, que eu acho que não vai acontecer, é, o Flamengo ainda tem totais condições de se classificar para cima do Júnior de Barranquilla, porque é um time superior. Né? Isso indiscutivelmente não tem todo respeito ao Júnior Barranquilla, mas não tem a menor condição da gente equiparar as duas equipes tecnicamente. Tá? O Flamengo é o atual campeão e é o que eu falei, nas últimas duas partidas mostrou resiliência e mostrou que tem jogadores dispostos a assumir o seu protagonismo e fazer e carregar o meio-campo nas costas, como foi o Arrascaeta. Então fica aí novamente o meu parabéns, tá? A essa equipe técnica do Flamengo que conseguiu lidar muito bem com as adversidades. Tá? Vamos para o grupo B agora, falar de Palmeiras. O Palmeiras foi enfrentar o Guarani fora de casa, talvez aí o adversário mais forte da chave. O Bolívar é um adversário tecnicamente fraco, mas o grande trunfo do Bolívar é a altitude e tecnicamente falando, o Guarani seria o adversário mais complicado para o Palmeiras nesse grupo B. O Palmeiras foi fazer essa partida fora de casa. Primeira partida contra o Guarani, o Palmeiras venceu por 3-1. Isso foi lá em março. E agora nesse jogo da volta, o Palmeiras fez uma partida meramente protocolar, uma partida para empatar. Não foi uma partida de encher os olhos. É aquele Palmeiras que a gente está se acostumando a ver e que está irritando muito o torcedor e irritando também a gente que acompanha o Palmeiras, tá? Em virtude de grandes investimentos, de grandes promessas que foram feitas, a gente não vê esse Palmeiras do Luxemburgo encher, fazer nossos olhos brilharem e foi mais uma partida que comprovou isso. O Luxemburgo vai ser um cara que vai é, fazer o Palmeiras jogar para conseguir o resultado necessário. Tá? E esse time do Palmeiras mostra que sabe lidar com isso. A gente precisa de um empate? Ok, vamos empatar. Se der para ganhar, a gente ganha. A gente precisa da vitória, nós vamos vencer. Tá? Então esse time do Palmeiras, esse é o perfil do Palmeiras do Luxemburgo. Pouco importa se a gente vai fazer um partidaço, se vai ser um futebol vistoso que vai fazer todo mundo aplaudir. Não, a gente quer título, a gente vai brigar por título e a gente vai fazer o resultado que for necessário para ganhar títulos. Esse é o perfil do Palmeiras. O torcedor, obviamente, fica aborrecido. A gente que comenta futebol, que assiste o futebol, que gosta do futebol bem jogado, a gente também fica aborrecido, mas é vida que segue, cara. Esse é o perfil do Palmeiras. Tem
um título de Campeonato Paulista, agora é líder do seu grupo na Libertadores, então acho que não tem muito o que a gente discutir. Lógico, dá para discutir a qualidade de futebol, dá, né? Isso não tem como a gente não deixar de comentar uma vez ou outra, mas esse é o perfil do Palmeiras, tá? Então, goste ou não, é um futebol que está dando resultado, que mostra uma certa eficiência, e Palmeiras, repito, uma partida entrou em campo para empatar, né? Uma partida, não diria apática, mas que teve aí mais uma vez no Gabriel Menino, talvez a melhor oportunidade de marcar, de abrir o marcador nessa partida. As grandes chances, de fato, na minha opinião, foram do Guarani, que procurou o gol, que conseguiu jogadas de perigo, né? O Everton sofreu um pouco, então aquele Palmeiras que eu sempre estou falando aqui já faz alguns podcasts, que tem durante a partida faz assim uma partida impecável defensivamente, mas sempre tem em todas as partidas um momento de distração, um momento em que a defesa sofre um apagão. Assim, é um momento só na partida e os adversários vêm sabendo punir. O Guarani não soube punir, teve a sua chance, que o Palmeiras deu espaço, deu oportunidade, né, para o Guarani abrir o placar, mas não conseguiu, não soube aproveitar. São coisas do futebol. Tá? Alguns adversários estão sabendo punir, alguns não sabem punir. E o Palmeiras se aproveita disso muito bem, arranca esse empate para o Guarani, porque para mim, repito, não foi para o Paraguai para vencer a partida, foi para empatar. Tá? Até por tudo que a gente viu, diferentemente do que a gente viu contra o Bolívar. Contra o Bolívar, o Palmeiras foi para vencer e venceu. Agora contra o Guarani, não demonstrou pouquíssimos esforços para conseguir vencer a partida. Então, eu acho que o empate não é nada desesperador. A torcida obviamente fica na bronca porque pelo elenco que tem queria a vitória, mas eu acho que foi um grande resultado e o Palmeiras encaminhou a sua classificação, né? O objetivo do Palmeiras é encaminhar a sua classificação. A gente não vai correr riscos que nem como aconteceu com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, que a torcida cobrou de ir para cima, de amassar. Eu acho que o Palmeiras tinha a obrigação sim de amassar o Flamengo também, mas o Luxemburgo não quer correr risco. Eu não vou correr o risco de perder para um Flamengo desfocado. Imagina a vergonha, imagina a cobrança nas redes sociais. Eu não vou correr esse risco. Se a torcida quer que eu corra esse risco, legal. Eu não vou fazer isso. Eu tenho amor ao meu emprego, eu não quero perder meu emprego, então eu não farei isso. A mesma coisa aconteceu nessa partida contra o Guarani. Eu não vou me expor à toa para correr o risco de perder e ficar com a classificação embolada. Não, eu vou empatar e encaminhar minha classificação. Então eu acho que fez o que tinha que fazer e tem tudo agora para conseguir uma classificação absolutamente tranquila, né, nessa fase de grupos, aliás, e terminando em primeiro colocado. O Palmeiras tem tudo para conseguir terminar, se classificar e terminar em primeiro nesse grupo, né, pela campanha que vem fazendo, e agora tem 2 jogos em casa. Fez um, os jogos de ida tranquilos, assim, contra o Bolívar, contra o Tigres também, então tem tudo para se classificar tranquilamente, e não só tranquilamente, se classificar em primeiro no seu grupo, tá certo? Vamos falar de grupo C agora. Atlético Paranaense venceu o Colo-Colo, 2 gols contra do Colo-Colo, né? Que momento, que situação do Colo-Colo, né? Deu 2 contras para o Atlético Mineiro, perdão, Atlético Paranaense, peço perdão ao torcedor do Furacão. É, deu dois gols contra, desculpa a gaguejada aqui, deu um trava-língua. Deu 2 gols de graça aí pro Atlético. O primeiro foi um pouco estranho, o segundo, o zagueirão foi tentar tirar a bola e chutou pro gol. Foi dar um carrinho ali para tirar a bola e empurrou para a rede. Então, o Atlético Paranaense é outro clube que encaminha a sua classificação. Depois da saída do Dorival, parece que o Eduardo Barroca conseguiu colocar esse time aí nos eixos. Eduardo Barroca não, Eduardo Barros, né? Peço perdão. Conseguiu colocar, o Barroca é outro. Conseguiu colocar o time nos eixos e o time reencontrou os caminhos pro, pro, pra,
bons resultados, vencer as partidas, né? Eu não falei muito da saída do Dorival, eu acho que ele tinha tudo para fazer uma boa campanha, infelizmente não conseguiu, né? O futebol brasileiro é feito de resultados, o Atlético Paranaense precisava se recuperar rapidamente, o Eduardo Barros aparentemente foi uma decisão acertada, né? O Eduardo Barros vem fazendo um bom trabalho, não só na Libertadores, como no Brasileirão também. Essa vitória coloca o Atlético numa situação muito cômoda, né, no seu grupo, já praticamente classificado o Atlético Paranaense, né, também. Praticamente não, assim, tem 2 rodadas, tem 2 adversários na cola, mas deixa encaminhado também. Uma classificação fica muito bem encaminhada e eu acho que tem tudo, é líder do seu grupo aí, grupo C, e eu acho que tem tudo para, assim como o Palmeiras, para conseguir se classificar tranquilamente, né? Porque pega o Jorge Wilstermann jogando em casa na próxima rodada, e depois pega o Penharol que é o lanterna do grupo fora de casa. Então tem tudo para conseguir se classificar com uma certa tranquilidade o Atlético Paranaense, tá? Então, até porque o Atlético tem, assim como o Palmeiras, um fator importante jogando em casa, que é o gramado sintético. É um jeito diferente, a bola quica diferente, a bola corre diferente, e as duas equipes têm mais experiência em lidar com esse tipo de gramado. Então o Atlético tem esse ponto a favor também, assim como o Palmeiras, né? Então tem que, para esse jogo de terça-feira, né, que no caso é hoje, tem que fazer valer o seu mando de campo, não tem torcida, mas tem a questão do gramado, e aí depois jogando contra o Penharol, de repente até jogar com um empate, porque não vencer, porque o Penharol é o lanterna, então tem tudo para encaminhar com uma certa tranquilidade o Atlético Paranaense a sua classificação para fase de mata-mata, tá? Grupo D, grupo do São Paulo. O torcedor são paulino está numa situação difícil, cara. Assim, o torcedor São Paulo, eu falei ontem, é difícil para o torcedor São Paulino e eu entendo. Assim, é uma é uma surra, a gente pode dizer assim. O time do São Paulo dá uma surra emocional nos seus torcedores, que quando você acha que vai, o time não engata, o time estaciona e aí quando o time estaciona, você acha que não vai, de repente arranca. Então fica nesse arranca, estaciona, parece treino de largada, né? A gente tem a Fórmula 1 recente, que o Hamilton tomou punição, parece que é isso, né? Você vai treinar largada, para, arranca e aí toma punição. É impressionante, sim. A vida do torcedor São Paulino tá difícil, tá? E a classificação agora para a fase de mata-mata tá muito comprometida por devido a essa derrota recente para a LDU. Era uma partida difícil de ser vencida? Era. Tá? Assim, não vamos ser ingênuos de falar. Óbvio que o São Paulo tinha que no mínimo empatar para ter a sua situação um pouquinho mais, não tranquila, mas um pouquinho mais tranquila, mas daí a vencer era demais, né? Era querer demais, mas era o objetivo, cara, assim, era o que precisava, não aconteceu. A partida terminou 4-2, até porque acho que a LDU tirou até um pouco o pé e o São Paulo conseguiu fazer o segundo gol. Agora tem uma vida complicada pela frente, né? Enfrenta o River agora na quarta-feira fora de casa e depois vai enfrentar o Binacional jogando no Morumbi de novo. Precisa vencer, cara. Assim, não tem outra opção. O São Paulo precisa vencer as 2 partidas e torcer contra o River Plate, que vai ser complicado, aliás, né? Se vencer as 2 próximas partidas, né, aí vencendo agora vamos supor, né, torcedor São Paulino fazendo conta. Vencendo o River Plate agora, chega a 7 pontos e empata com o River. Depois vencendo, o Binacional chegaria a 10 pontos. Então teria sua classificação garantida. Precisa vencer, né? O empate está fora de questão. O grande ponto é como é que você vai vencer o River Plate fora de casa se você não conseguiu vencer o River Plate dentro de casa. Assim, vai ser o grande dilema, o grande drama do, do São Paulo, do torcedor São Paulo, até porque o River venceu o Binacional por 6-0 jogando fora de casa. Então, assim, a situação é das mais complicadas possíveis, tá, para o São Paulo. Vai ter que torcer contra a LDU, vai ter que torcer contra o River Plate. Acho muito improvável um resultado negativo aí da LDU
jogando contra o Binacional, joga em casa contra o Binacional, é muito improvável um resultado negativo. É quase certo que a LDU vai vencer essa partida. Então, difícil, cara. Assim, o São Paulo, só, o que resta ao São Paulo é torcer contra o River Plate, porque a LDU no mínimo empata com o Binacional hoje, né? Joga hoje, no mínimo empata contra o Binacional, então chega a 10 pontos e fica praticamente garantido. Então, a vida tá difícil. E só a vitória importa, tá? Não tem outra opção. Vai ter que vencer do River Plate. E o grande questão, tá? Uma coisa que o São Paulo vem sofrendo muito é com saídas de bola e, 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 e a questão defensiva, né? Os times do Fernando Diniz costumam ser assim, ter a posse de bola, sofre um pouco para criar, deixa a retaguarda um pouco desguarnecida e nas últimas partidas bem recentes, sofrendo gols com saídas de bola errada. Então, eu acho que o trabalho que o Fernando Diniz vai ter que fazer é de aposentar alguns dos seus conceitos e fazer um jogo conservador aqui contra o River Plate. Vai ter que fazer vai ter que jogar como o Palmeiras, é um futebol feio, mais que tranqueiro, mas que se dá resultado, que vai ser eficiente. Porque se não for assim, se manter o seu perfil de sair do campo de defesa, tocando passe, segurando a bola, tentando colocar mais gente no campo ofensivo, o River Plate vai deitar nessa partida. Tá? Até porque tem um técnico, é um time tecnicamente muito forte e comprovou isso jogando no Morumbi. E tem um técnico também de longa data, um técnico extremamente experiente nesse tipo de partida que é o Galhardo. Então, só a vitória importa e eu acho que o que vai definir essa partida ou não, a chance do São Paulo vencer ou não, vai ser a postura do Fernando Diniz de reaver alguns dos seus conceitos, né, de jogar o futebol feio, porque não tem outra opção. Libertadores é isso, a gente já viu isso, a gente já viu isso e a gente vê isso todo ano. O time que joga feio ganha, né, faz parte, é o futebol do resultado, não é o futebol do futebol bonito, é o futebol do resultado. E é isso que o São Paulo precisa e vai ter uma tarefa muito difícil na quarta-feira jogando contra o River, tá? Fora de casa. Grupo E agora, o grupo do Internacional, o grupo do Grêmio. O Internacional segue líder, né, no seu grupo, mas segue empatado agora com o Grêmio. Tá? O Internacional tem a vantagem aí do saldo de gols, mas segue empatado aí com o seu maior rival. É triste, cara, é difícil para o torcedor colorado. É, é o que eu falei, né? Eu fiz um paralelo ali alguns semanas atrás, falando de Internacional e Palmeiras, né? Os dois times que vinham sofrendo para vencer, para conseguir um resultado positivo para cima do seu maior rival. O Palmeiras conseguiu, né? E teve na, no Luxemburgo a principal figura para mudar essa mentalidade, essa pressão de conseguir vencer o Corinthians. E conseguiu, né? Já venceu a disputa de penalidades no Campeonato Paulista, a partida recente no Campeonato Brasileiro venceu também. Aliás, não venceu na Arena do Corinthians, na recém-rebatizada Arena do Corinthians. Né? Então mostrou que o Palmeiras realmente mudou a chave e realmente mudou a sua mentalidade, o seu perfil. É isso que o Internacional precisa. Tá? O Internacional vive um drama, uma pressão de não conseguir vencer o Grêmio, precisa ter essa mudança de mentalidade que aparentemente o Eduardo Cudê não conseguiu trazer. Tá? O Grêmio foi valente, tá? O Grêmio foi para cima, foi corajoso, né? Jogando fora de casa, vendo aí uma sequência de resultados negativos, pressão da torcida e o PP vai lá e faz um gol. Então é impressionante, assim, são 10 grenais de invencibilidade do Grêmio. Tá? Então a situação vai aumentando assim, os resultados negativos, vai aumentando a sequência e vai aumentando a pressão. E o que o Internacional precisa é diminuir essa pressão. O time precisa saber lidar com isso e precisa de um treinador que traga essa tranquilidade. E aparentemente o Eduardo Cudê ainda não conseguiu trazer isso para o Internacional e segue aí a sina, né? Segue aí essa sequência negativa. Eu falei, tem que deixar de lado
esquecer que existe essa sequência, a pressão da torcida, porque uma hora a chave vira. Agora, precisa ter um trabalho, né, psicológico em relação a isso para o time ter essa tranquilidade de entrar em campo e fazer uma boa partida contra o Grêmio para conseguir reverter aí essa sequência muito negativa. Agora, só o tempo vai dizer, porque aparentemente o Eduardo Cudê não é esse técnico que vai trazer esse, esse perfil aí, essa frieza que o time do Internacional precisa para vencer o Grêmio, que é o que o Luxemburgo trouxe ao Palmeiras, que é um dos maiores motivos pelo qual eu defendo a permanência no Luxemburgo, tá? No Palmeiras, que o torcedor palmeirense pede a saída, fica na bronca, mas é isso que faltava no Palmeiras, tá? Para vencer o Corinthians, para voltar a vencer títulos. É a frieza de ser decisivo nos momentos importantes. Era isso que faltava ao Palmeiras e o Luxemburgo aparentemente não, comprovadamente já. Ele já trouxe isso. Tá aí a ganhar mais um título, aí só o tempo vai dizer, até porque os adversários também estão fazendo o seu trabalho, né? Ainda mais uma Libertadores, que costumam ter times muito fortes mentalmente, né? Os adversários sul-americanos. Então, não venceu a Libertadores, você estava errado. Não, não é isso. Os adversários estão fazendo a sua parte também. Não é só o Palmeiras que está forte mentalmente, está com a autoridade em dia. Não, os adversários também estão brigando por isso. Daí, se vai vir mais títulos, é outra história. Agora, o Internacional precisa disso. E o Eduardo Cudê aparentemente não conseguiu trazer ainda esse perfil para o Inter, mas eu acho que a classificação, falando em classificação, eu estou falando aqui de Grenal, mas falando em classificação, eu acho que o Inter tem tudo. Não só o Inter quanto o Grêmio, tá? Ambos têm tudo para conseguir se classificar aí para a próxima, para a fase de mata-mata da Libertadores. Tá? O Grêmio pega aí a Universidade Católica, o Internacional vai pegar o América de Cali, ambos com 4 pontos. Então acho que o Grêmio jogando em casa tem que fazer a sua parte, tá? Sofreu aí, jogou contra a Universidade Católica fora de casa recentemente e perdeu por 2-0. E aí teve aquela cobrança em peso da torcida. Agora joga em casa, vindo de um resultado positivo contra o seu maior rival, tem a obrigação de vencer, tá? Eu acho que se o Grêmio quiser garantir a sua classificação, precisa vencer. O empate aqui não, eu acho que não cabe, e até pela moral, pela forma como o jogo contra o Internacional, tem que vir nessa partida para vencer. Tá? O Internacional tem uma partida fora de casa também, é sempre enjoado jogar fora de casa, mas o fator torcida, eu acho que é importante e o Internacional tem que usar isso a seu favor. Por não ter torcida, é, é, é um, é um ponto que meio que equaliza, né, você jogar fora de casa. Né, fica, os dois times ficam em pé de igualdade, tirando a questão da altitude, obviamente, que nesse caso não cabe, mas jogar fora de casa, lógico que tem a questão do estado do gramado e tudo mais, gramado sintético, como eu falei do Atlético e do Palmeiras, mas nesse caso não se aplica. Eu acho que o Inter tem que ir lá, tem que ir para vencer também, até porque é um time tecnicamente superior, não vem vivendo um bom momento agora, né, a sequência de jogos não é favorável, é esse tipo de jogo que o Internacional precisa para conseguir virar aí a chave e reencontrar o caminho para a boa fase novamente. O Eduardo Cudê, ele sabe muito bem disso. Né? Ele, cara que jogou na Argentina, sabe como é o futebol argentino, de muita catimba, de muita cera, ele sabe, né, os caminhos para o Internacional vencer, né, o América de Cali, e não só o América de Cali, o Grêmio também, mas não conseguiu, tá? Então, eu acho que tem tudo para vencer essa partida e repito, tem que vencer, assim como o Grêmio, para encaminhar a classificação, porque senão fica a pressão aumenta, né? Os dois clubes já estão de certa forma pressionados, o Internacional por não vencer o Grenal, pela sequência aí perder a liderança do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio uma sequência em geral, tá? Segue os dois times de uma certa forma pressionados, tá? Grupo F não tem nenhum brasileiro, tá? E o grupo G tem o Santos que venceu o Defensa e Justiça, o Delfim, não foi o Defensa e Justiça, peço perdão. Venceu o Delfim,
2-0 a partida fora de casa e o Santos praticamente classificado já para a fase de mata-mata, né? O Santos vem muito bem, uma sequência de jogos jogando bem, tá? Tá certo que no Campeonato Brasileiro joga bem, mas não consegue vencer. Mas a Libertadores vem fazendo o seu papel, tá? Gol do, os gols do Marinho, do Jean Mota, e o Marinho segue voando, cara. É impressionante a fase física e técnica que vive o Marinho, tá? E é o que eu falei, se no Brasileirão as coisas não estão dando muito certo, na Libertadores está certo. Então tem que aproveitar que está dando certo na Libertadores. O trabalho do Cuca é excelente, é impressionante o que joga o Santos, tá? Para mim, junto com o Atlético Mineiro, é o time que mais que apresenta o melhor futebol, tá? Eu falei ontem que para mim o Atlético Mineiro é o time que apresenta o melhor futebol hoje no Brasil. Eu acho que eu fui um pouco injusto, tá? Porque o Santos vem fazendo exibições absolutamente de gala, assim, que é partida após partida. Não é que joga bem uma partida e na outra joga mal, não. Tá jogando bem em todas as partidas e é impressionante a qualidade técnica que a gente vê principalmente na figura do Marinho. É, assim, é de encher os olhos e apesar de não estar ainda no G4, o Santos é um time para brigar para a liderança sim, tá? E vem jogando futebol para isso sim. Então, não estou falando aqui que o Santos está jogando melhor que o Atlético Mineiro, nem nada disso. São dois times que estão apresentando é, o melhor futebol do Brasil hoje e assim, se tivesse que votar, obviamente, eu falei do Galo ontem, eu acho que o Galo está um pouquinho à frente, até porque é o líder do campeonato, mas o Santos não perde por muito não. O Santos está muito bem e de momento, tá? É hoje, falando hoje, sim, uma semana é o Atlético Mineiro, mas a semana passada para mim já era o Santos, tá? Então o Atlético Mineiro melhorou muito em questão de 1 ou 2 semanas. Então hoje para mim é o Atlético Mineiro. Agora o Santos não perde muito e o Atlético já mostrou uma certa oscilação. Então se a gente pegar no contexto geral para mim, tirando a fase do, do português, esqueci o nome agora, peço perdão ao torcedor santista, Gesualdo, né? Tirando a fase do Gesualdo, a fase Cuca do Santos é indiscutível. O Santos, desde a chegada do Cuca, pegar o combinado aí desde a chegada do Cuca, para mim aí sim o Santos é o que vem apresentando o melhor futebol. Agora que eu falei, de momento agora, 1, 2 semanas, até pela quantidade de gols, eu escolho o Atlético, mas de um modo geral, falei, a fase Cuca, desde a fase Cuca, eu acho que o, o Santos vem apresentando um futebol um pouco melhor, tá? E é impressionante porque não tá com o Atlético Mineiro, que tá com o São Paulo desde o começo do ano, né? Teve um técnico português, o rendimento não foi bom, chegou o Cuca e de repente virou a chave. Tá? É impressionante né, a forma como atua o Santos, tá? Então, eu acho que a gente tem que parabenizar o trabalho do Cuca, primeiramente, tá? Porque é, é, parecia que ia ser um trabalho complicado, que o time, muita gente falou que o time só jogou o que jogou porque tinha o Sampaoli e nada disso, tá? Nada disso. É um time que vem com o Gesualdo não funcionou muito bem, mas que com o Cuca agora mostra que não foi o fator Sampaoli só, foi o fator de jogador. E os jogadores vêm mostrando isso dentro de campo e o Santos praticamente classificado, tem tudo né, para se classificar, e não só se classificar em primeiro do grupo. E isso é importante, tá? Então acho que os brasileiros, de uma forma geral, tirando o São Paulo, estão muito bem encaminhados, tá? A vida do São Paulo é mais complicada e eu já falei aqui, precisa vencer o River Plate na quarta-feira e precisa mudar a forma de pensar o futebol, o Fernando Diniz. Ah, não sou contra o futebol feio, não vou fazer isso. Se não fizer isso, vai ser engolido pelo River Plate, tá? Ainda mais jogando como mandante, tá? Jogando em casa o River, não vai ter discussão. Tá? O River vai amassar o São Paulo. Então, se não mudar a postura, a forma de jogar, ele não vai ter condições. E o São Paulo precisa de um futebol feio, mas um futebol de resultado.
Eu acho que tudo vai depender disso. Ah, o clube não joga, o time não está acostumado a jogar assim. Cara, não está acostumado, mas é Libertadores. Tem que pilhar os jogadores, né, na preparação. Vamos, vamos se defender, vamos jogar por uma bola. É isso, cara. Futebol às vezes depende disso, né? Nem sempre o que a gente quer funciona. Já que não está funcionando, vamos mudar. Vamos rever os nossos conceitos, porque agora é vencer ou vencer. Precisa disso. Ah, mas aí o River vai jogar é, é, contra a LDU na última rodada, jogando em casa, tem tudo para vencer. Aí, porque senão os dois vão, pensando na hipótese do São Paulo vencer o River, né? Vão ficar os dois empatados e o River pega a LDU na última rodada. Cara, tem que fazer o seu e aí contar com que a LDU vai fazer uma partida para no mínimo empatar, não para perder. Então tem que fazer o seu, né? Não adianta ficar pensando que, putz, tem que tirar um saldo de gols. Se eu vencer o River agora, tem que tirar um baita saldo de gols porque os caras golearam o Binacional 6-0. Não, não tem que pensar nisso. Tem que pensar em vencer o River. Tem que pensar, se começar a pensar nisso, aí já é, né? Aí começa a pensar como eliminado. Não, tem que pensar em vencer o River primeiro, em etapas. Tem que vencer o River agora. E na semana que vem, tem que vencer o Binacional. Pouco importa que placar, tem que vencer. E contar com a ajuda da LDU para a LDU conseguir buscar um empate contra o River. É difícil? Mas é o líder do grupo, é o atual líder do grupo. Então tem que contar com esse protagonismo da LDU. Claro que os caras vão jogar para cumprir tabela, tá? Não vou jogar tão sério, mas tem que acreditar que os caras vão fazer a parte deles e vão vencer o Binacional por 1-0. Assim, não tem o que fazer. Tem que pensar em etapas. Não adianta pensar, tentar dar um salto maior que a perna, porque já tem uma partida muito complicada agora pela frente para se preocupar, ficar se preocupando em ter que fazer 6 gols, 5 gols, 6 gols no Binacional na próxima rodada. Eu tô vendo muito, eu vi muito programa esportivo falando isso, né? Ah, mas mesmo que vencer o River, tem que golear o Binacional. Cara, não tem que se preocupar com isso agora. Assim, se não vencer o River, acabou a Libertadores. Tem que vencer o River agora. Esse é o maior desafio do momento, tá? E essa é a maior preocupação. Esse é o principal ponto. É ir lá e vencer. Difícil? Mas é a principal preocupação, porque se ficar se preocupando que tem que fazer 7 gols no Binacional, não vai vencer essa partida. Tem que pensar e focar nessa partida, porque se não vencer, se empatar, acabou. A Libertadores acabou para o São Paulo. Então, foco é agora saldo de gols, pô, aí deixa para depois. Aí é outra história, é outra partida e a vida que segue, cara. Assim, se não der, não deu, fizemos nossa parte. Fizemos o que tinha que fazer. Vencemos as 2 partidas. Então, é difícil? Mas tem que fazer a sua parte e acreditar que a LDU vai dar uma ajuda, né? Faz parte, futebol tem dessas coisas. Às vezes os caras estão jogando de forma despretensiosa, com o time reserva, começa a chutar de longe e a bola entra. Você não sabe, assim, essas são as místicas do futebol, pode acontecer, vai saber, né? Então tem que fazer o feijão com arroz aí, passo a passo, pensar nessa partida primeiro e depois pensar no que tem pela frente, o desafio que tem pela frente. Acho que essa vai ser tem que ser a forma que o São Paulo tem que pensar, porque senão, aí é o que eu falei, pensa como derrotado, mas tá difícil, porque tem que vencer o River fora de casa primeiro e depois tem que tem que meter 7, 8 gols para cima do Binacional. Não, não tem que pensar assim, né? Tem que pensar que a primeira coisa é vencer o River, placar simples, 1-0. Se der para fazer mais, ok, mas o placar simples primeiro, a gente faz o beabá e depois a gente vai ter a dor de cabeça de pensar como a gente vai vencer o Binacional, se precisa fazer 5 gols, se precisa fazer 6 gols, se precisa fazer 7 gols. Aí é outra história, tá? Aí é, é para o futuro. Primeiro precisa garantir a sobrevivência. E a sobrevivência é agora, contra o River Plate, tá certo? Vou finalizando o podcast hoje da Libertadores.
deixo o meu convite aberto para vocês. Se quiser que eu falo de Copa do Brasil, eu não estou dando tanto destaque para a Copa do Brasil, né? Eu peço até desculpas. Deixa eu, deixa eu só puxar a tabela da Copa do Brasil. Vamos falar rapidinho, né, dos resultados. Deixa o meu convite aberto. Se você quiser que eu falo aí mais do, da Copa do Brasil, do seu clube de coração, deixa o seu comentário aí. A gente faz um, um podcast especial da Copa do Brasil, tá? Eu acabando não comentando, porque tô gravando agora menos podcast e tá faltando um pouco de tempo, né? Já tô um tempo falando aqui só de Libertadores. Se eu for falar de Copa do Brasil também, vai que vai, né? Vai chão, vai tempo de podcast. Então, deixa aí o convite aberto. Quiser que eu falo, a gente volta aí no próximo podcast e faz a gente abre discussão para falar de Copa do Brasil ou do seu time do coração. Ah, fala de Cruzeiro, a gente fala de Cruzeiro também. Não é porque você não fala só porque está na Série B. Não, não é isso, né? É que eu tô falando. A gente já tem mais de 40 minutos de podcast só de Libertadores. Mas fazendo um resumão da Copa do Brasil, eu falei ontem brevemente, né, da classificação do Botafogo. O Botafogo já tinha vencido a primeira partida contra o Vasco, né? Então empatou essa segunda e aí acabou passando o Botafogo, tá do outro lado, outro lado não, na sequência, né, o Fluminense acabou sendo eliminado pelo Atlético Goianiense, um resultado até um pouco surpreendente na minha opinião, tá? Porque o Odair Helman vinha fazendo um trabalho muito bom com o Fluminense, o Nenê vinha numa fase muito goleadora e tomar 3 gols do Atlético Goianiense, de certa forma, uma surpresa, né? Não estou querendo desmerecer o Atlético Goianiense de forma alguma, o time que goleou o Flamengo, né? Mas 3 gols, se classificar, eu acho que não seria uma surpresa. Agora, fazendo 3 gols, aí sim é uma surpresa interessante esse time do Atlético Goianiense e tristeza para a torcida do Fluminense, né? Porque vence a primeira partida, vai motivado, confiante de que a classificação está praticamente assegurada e não aconteceu, né? O Ceará se classificou para cima do Brusque, já tinha vencido a primeira partida por 2-0, depois meteu um 5-1 para cima do Brusque. Tá? O América Mineiro passou para cima da Ponte Preta. A primeira partida no Moisés Lucarelli foi 2-2 e aí o América venceu no Independência por 3-1. Tá? Então o América bate a Ponte Preta e depois o Juventude se classificou para fechar, né? O Juventude se classificou para cima do CRB. Primeira partida foi 2-1 e depois o CRB venceu por 1-0 e aí o Juventude garante, né, a sua classificação e a próxima fase vão entrar outros clubes, né? Os clubes que disputam a Libertadores. Então vai ter o sorteio das chaves ainda. Então vamos aguardar para ver como é que vão ficar os duelos e eu acho que, assim, interessante, né, os clubes que passaram, né, o Botafogo muito mal no Campeonato Brasileiro, às vezes fazendo grandes exibições e não conseguindo resultados positivos, passando para a próxima fase, né, da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense também não vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, mas passa também para a próxima etapa da Copa do Brasil e, e deixa aquele ponto que a gente fala, né, de sempre de disputar, de disputar, não, de desviar as atenções, né, de dividir o foco. Tem que tomar um certo cuidado, né? A Copa do Brasil ela é importante, ela é muito importante, tá? É um título, é uma premiação em dinheiro absurda, ela é muito importante, mas vencer uma Copa do Brasil e ser rebaixado, eu acho que não tem que estar fora acho que tem que estar fora de cogitação, tá? E aí quando eu falo disso, eu falo principalmente de Botafogo que está na zona do rebaixamento. O Atlético Goianiense está fora, mas está perto também, apesar de estar no meio da tabela, está muito próximo em pontuação com o Bragantino, né? Então é, esse é o grande dilema. A gente vai fazer uma grande campanha, a gente vai fazer uma campanha legal na Copa do Brasil, legal, mas não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro, tá? Senão a torcida vai comemorar um título e ficar na bronca por outro lado, tá? Então, sempre tomando esse cuidado, né? O Atlético
tanto o Atlético Goianiense quanto o Botafogo. O Ceará está no meio da tabela também, mas já está pelo menos uma rodada aí de 3 pontos de distância do Bragantino e passa também com tranquilidade, né? Muito interessante, né, essa campanha do Ceará, fazendo 5 gols, né, para cima do Brusque. Então, fica esse destaque, né, para gente deixar, né, tanto o Vasco quanto o Fluminense que estão lá no topo da tabela acabaram não conseguindo passar para a Copa do Brasil e agora, né, o foco obviamente tem que ser o Campeonato Brasileiro, tem que buscar o topo da tabela, né, até porque já não tem a Copa do Brasil para dar atenção, então tem que aproveitar que os rivais estão distraídos e, e aproveitar essa oportunidade, essa fase para buscar pontos para disputar e para complicar a vida dos adversários essa briga pelo título e briga por Libertadores também, tá certo? Agora sim eu finalizo aqui, sempre deixo o meu convite aberto mais uma vez, se quiser que eu fale de outro campeonato, os campeonatos europeus estão começando, né? Então quiser que eu fale até de campeonato europeu, deixa aí o convite aberto, eu desejo para todos uma ótima semana, tá? Vamos acompanhar essa rodada de Libertadores, vamos acompanhar o Brasileirão no final de semana e semana que vem a gente está de volta para discutir mais, para debater mais sobre o Brasileirão, sobre a Libertadores e também tentar falar um pouco mais de Copa do Brasil, porque eu estou devendo um pouco, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço e até semana que vem. Tchau!